Imagine que você está amamentando e começa a sentir contrações no baixo ventre. E aí você fica curiosa, fica com dúvida, né? Fica com medo, vai pesquisar e descobre que existe uma coisa chamada mãe do corpo, uma lenda bem comum no Amazonas. E aí você vai querer saber mais a respeito. O que você faz? Entre em contato comigo, me pergunta e eu venho aqui explicar. Olá, mamães e papais! Estou aqui para atender o pedido de uma mamãe que acompanha o Macetes de Mãe, que é a Camila Fernandes, e ela me contou a seguinte história. Eu vou ler aqui para vocês o comentário que ela me mandou. Tenho um bebê de 2 meses e 28 dias, nessa madrugada estava amamentando e do nada senti leve contrações no meu baixo ventre e ao pesquisar não achei sobre isso em seu canal. Mas vi algumas curiosidades na internet sobre uma lenda, principalmente no Amazonas, chamada Mãe do Corpo. Você saberia mais sobre essa lenda? Gente, eu fiquei super curiosa quando eu li. Eu falei, o que é isso? Peraí que eu vou investigar. Afinal, o que é a Mãe do Corpo, gente? O que é essa lenda? Isso existe? Bom, Mãe do Corpo, na verdade, é uma expressão muito antiga, tá? Utilizada para explicar os movimentos que a mulher, que a mãe sente, né, dentro do corpo dela depois do parto. Mais ou menos como se o bebê ainda estivesse lá dentro, né, ainda estivesse se mexendo. Estranho, né? Bom, mas o que essa lenda Mãe do Corpo conta? Essa lenda, ela é muito antiga, tá? Ela vem passando de geração para geração, é de uma cultura popular, principalmente na região amazônica. E a lenda diz o seguinte, que dentro do corpo, junto com o bebê, existe, né, um ser, uma criatura que vive com o bebê ali. Quando o bebê nasce, essa lenda, né, essa criatura, ela fica impaciente porque ela procura pela criança e não encontra mais. Então aí ela faz esses movimentos dentro do corpo da mãe. E qual é a explicação científica para isso? Bom, a verdade, gente, é que depois que o bebê nasce, acontecem movimentos sim dentro da barriga, tá? E esses movimentos, eles são dos órgãos todos, né, voltando ao seu local habitual, né, porque eles expandem, eles mudam de lugar para poder comportar o bebê, então eles começam a voltar para o lugar de onde eles vieram, o útero também começa a diminuir de tamanho, então existe toda uma movimentação para se recolocar os órgãos dentro do corpo da forma que eles estavam antes. E existe também uma outra coisa, que é o seguinte, após o parto, as mulheres têm muitos gases, né? Seja parto normal, seja cesárea, independente, em muitas situações a mulher tem muitos gases e esses gases também fazem essa movimentação dentro do corpo. Então todos esses movimentos que se sente dentro do corpo, eles não vêm dessa criatura, dessa mãe do corpo que vive dentro do corpo da mulher e que depois está procurando a criança e não encontra mais. Na verdade, a explicação é, os órgãos estão voltando para o seu tamanho normal, para o seu local normal e também existe toda a questão dos gases, né? Intestino funcionando, um monte de coisa. Uma outra explicação científica também para isso é a questão de que quando a mulher amamenta, né, a contração do útero começa até como forma de fazer com que ele volte para o seu tamanho normal. Então você vai perceber que amamentando você vai sentir umas cólicas, né? Você vai sentir uma dor, você vai sentir uma movimentação, porque é comum a amamentação estimular a contração do útero para que o útero volte ao seu normal. Quando que é mais comum isso acontecer? Bom, essa mãe do parto, né? É mais comum ela aparecer para fazer umas visitinhas aí até 60 dias após o parto, porque é quando acontece a maior movimentação para tudo voltar para o lugar, né? Só que após isso, até pelo menos 1 ano, tem mulheres que ainda sentem alguns movimentos bem significativos. E aí faz parte, né, dessa movimentação natural dos órgãos, né? Não tem nada de estranho, nada de bizarro nisso, é bem comum. Essa explicação de mãe do corpo, da história, realmente foi algo criado, né, pela cultura popular de algumas regiões que são principalmente atendidas por parteiras. E quando essa movimentação segue por meses depois do parto, segue sendo normal? Bom, se você ficar com dúvida, é super importante você conversar com o seu médico, mas pode sim, né, acontecer essa movimentação meses depois do parto em função de alguma movimentação das trompas, alguma movimentação do útero, que são órgãos que seguem ao longo do tempo aí se readaptando à forma original deles antes da gestação da criança. E já que a gente tá aqui nesse assunto, né, falando dessas curiosidades que acontecem no pós-parto, vou deixar uma dica bem importante, não perca, tá? Tô deixando um card aqui de um vídeo que vale a pena vocês assistirem, que são aquelas dicas imperdíveis pro pós-parto. Gente, obrigada por terem me assistido, ó, beijão, like aqui, se curtiu, compartilha o vídeo.